Louvado seja o Senhor. Voltamos aqui novamente a ter comunhão com os irmãos por meio de um vídeo que vamos disponibilizar no YouTube e no Instagram. A nossa primeira ideia era ter comunhão apenas com os irmãos da igreja em Porto Alegre, em Blumenau. Mas esse vídeo, colocando no YouTube, está livre na internet para todos os públicos. Então o encargo aumenta, a palavra fica mais cheia de encargo, né, mais pesada. Mas eu confio totalmente no Senhor, que o Senhor possa trazer luz, trazer salvação, trazer encorajamento, né, trazer exortação, que é uma palavra de convocação para todos os santos, para todos os filhos de Deus, tanto da cidade como do Alto Vale de Itajaí, para onde este vídeo for divulgado. Louvado seja o Senhor. Nós vamos compartilhar a terceira mensagem do terceiro alimento diário, mensagem 3. Eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Então o alimento diário é o resultado do muito laborar, do muito ruminar na palavra de Deus, na Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, não é a minha palavra, não é a palavra de uma pessoa renomada da história, não, é de Deus, daquele que criou os céus e a terra. E ele deu um presente maravilhoso para o homem, para a humanidade, a Bíblia. É nela que nós nos estribamos, nós gastamos tempo, oramos, estudamos e muito mais do que isso. Nós temos ela como um alimento. O resultado desse laborar são os alimentos diários. O primeiro desta série, os ministros da nova aliança. Agora nós estamos tratando sobre os ministros. Na série anterior era sobre o ministério da nova aliança. Nessa série, os ministros da nova aliança, nós vimos o primeiro alimento diário, a igreja dos primogênitos. Uma frase, um termo, que o escritor de Hebreus citou lá em Hebreus capítulo 12, verso 13. A igreja dos primogênitos arrolados nos céus. Não é o nome da igreja, mas é um nome dado ao filho varão, ao filho crescido, maduro, que trabalha segundo a vontade do Pai, tem uma comunhão íntima com o Pai, ouve o Pai e faz o que o Pai pede. Esses são os primogênitos. Senhor Jesus, nessa primeira série do alimento diário, que são 4 semanas, aproximadamente um mês, foram tratadas 4 mensagens. A primeira, tratando sobre o ministério, que começou com o Senhor Jesus, que foi o primeiro ministro que veio para se ministrar a cada um de nós. E a partir dele, ele designou ministros, muitos ministros, para o único ministério que através dos tempos, que através dos séculos, chegou até nós. Hoje nós estamos neste mesmo caminho, para esta mesma meta, trazer o reino dos céus para a terra. Consoante a oração do Pai Nosso, consoante a oração que o Senhor Jesus fez no capítulo 17 de João, para que todos nós, crentes, que amamos o Senhor, que somos filhos de Deus, que almejamos uma expressão do corpo de Cristo. Por isso, nós estamos aqui. Senhor Jesus, a razão da nossa existência e do nosso viver é propagar este rico evangelho. Então a primeira mensagem tratou sobre isso. A segunda mensagem é como o Senhor forma esses ministros da nova aliança. A terceira mensagem, como Deus prepara os seus ministros. Como Ele chama e como Deus prepara. Então são estes que o Pai procura. Aqueles que estão interessados na vontade do Senhor. Foram 4 mensagens do primeiro alimento diário. O segundo alimento diário também trouxe muita riqueza em 4 mensagens, contemplando Deus. Na primeira mensagem, trouxe sobre
o cativo e o bom perfume de Cristo. Nós, como cristãos, por onde quer que andamos, o que quer que falamos, deve exalar o bom perfume de Cristo, a graça de Cristo. Nós estamos presos a Ele, cativos a Ele, com alegria, com prazer, focados, determinados, com amor. A segunda mensagem é a carta e o ministro da nova aliança. Assim como um bom perfume que exala esse odor maravilhoso de Cristo, nós também, pelo nosso falar e o nosso proceder, é uma carta escrita, porque o nosso falar e o nosso proceder é melhor do que a pregação. Senhor Jesus, a terceira mensagem, o espelho e o vaso. O espelho reflete aquilo que está na sua frente. Nós também devemos ser esses que refletimos o Senhor em todo o nosso proceder. Essas três mensagens são muito ricas e está escrito. A quarta semana, absorvido pela vida, constrangido pelo amor, sendo uma nova criatura. Esses foram os 2 primeiros alimentos diários. 8 ricas mensagens do alimento diário, os ministros da nova aliança. Então agora nós chegamos no terceiro alimento diário. A minha graça te basta. Só em tratar da graça seria várias mensagens. Tem um livro que foi publicado do André Dong, um dos apóstolos, Superabundante Graça, riquíssimo. Ele expõe com muita clareza a superabundante graça. Muito rico este livro. Está disponível na editora Árvore da Vida. Nós vamos deixar um link no YouTube para você acessar e consultar o nosso catálogo de livros. Tudo que o Senhor fez, o que Ele está fazendo agora e o que Ele fará, o Senhor está deixando escrito, porque o Senhor ama escrever. Tudo que o Senhor fez no passado, Ele deixou escrito para o nosso proveito. Inclusive a Bíblia, a palavra de Deus, como eu disse antes, que antes de ser um estudo, é um alimento, é comida para nós. O profeta Jeremias, lá no capítulo 15, verso 16, disse que encontrou as palavras do Senhor, achou-as boas, logo as comeu. Nós temos que ser igual o profeta Jeremias. Capítulo 15, verso 16. Achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração. Pois pelo teu nome sou chamado. Ó Senhor, Deus dos exércitos. Nós, como filhos de Deus, somos a noiva de Cristo e também o exército de Deus. Se está constando na Bíblia uma vez, é importante. Mas esse termo, o exército de Deus, em toda a Bíblia, ou Deus dos exércitos, tem 231 vezes. Será que isso é importante? Deus está formando um exército, porque há uma luta espiritual, há uma guerra espiritual. Todas as guerras que hoje acontecem na Terra, com seus exércitos, é apenas uma sombra da realidade espiritual. Senhor Jesus, a Bíblia, ela é como uma fruta, uma laranja, uma melancia ou uma romã, do qual eu gosto muito. Mas se você madura, você tem que descascar, dá trabalho para comer. Mas se você fizer um suco, você bater ela, você absorve todos os nutrientes. É isso que acontece com o alimento diário. O alimento diário é a Bíblia, tipo um suco da palavra de Deus. Nós não trocamos a Bíblia pelo alimento diário. Muito pelo contrário. O alimento diário é como se fosse um suco da Bíblia. Está bem concentrado. É um suco divino, trazendo conforto, trazendo luz, trazendo salvação, encorajamento. Por isso se chamar alimento diário. Porque a palavra de Deus, como está escrito nesse terceiro alimento diário, a primeira semana, diz 2 termos da palavra de Deus. Uma é logos.
daquilo que nós estamos constituídos, aquilo que já está em nós, no nosso coração, na nossa alma, aquilo que está nos livros, está contido em todos os livros. Essa é a palavra logos. E a palavra rema é a que eu falo no momento oportuno. É o que sai em cada momento, em cada oportunidade. Uma palavra levando luz e salvação. Mas muito mais do que isso, você já deve ter percebido que a Bíblia é um alimento. E o Senhor quer nos encher com esse alimento. Talvez você esteja triste, desapontado, por não alcançar o padrão de Deus, para não fazer a vontade de Deus. Não se preocupe muito com isso. Se preocupe sim em comer, porque o comer traz a vida. O comer, o se alimentar, traz a capacidade para nós. O Senhor disse, aquele que por mim se alimenta, por mim viverá. O salmista, no Salmo 81, verso 10, ele diz uma frase, um versículo muito impressionante. Abre bem a tua boca. Senhor Jesus, que riqueza. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a boca e te encherei. O interesse do Senhor não é que você adquira conhecimento. O interesse do Senhor é que você adquira a vida dele. Ele morreu, ressuscitou e tornou-se o Espírito que dá vida para nos vivificar. E não nos formar um teólogo, um conhecedor da letra. Porque a letra mata. Mas esse Espírito, o Senhor em ressurreição, é que dá vida, é que nos vivifica. Isso foi tratado na primeira mensagem desse terceiro alimento diário, a minha graça te basta. A segunda mensagem, Deus me habilitou. Esse é o encargo que nós temos e está gravado em nosso coração. Nós não somos capazes nem sequer de pensar que possamos fazer alguma coisa para o Senhor. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, Paulo escreveu assim, no capítulo 3, verso 5. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Nós trabalhamos no descanso. Nós somos como aquele celular ou notebook que a bateria pifou, morreu, acabou. Ele só funciona ligado diretamente na tomada. Esse aparelho trabalha no descanso, ele não gasta a sua própria energia, ele gasta a energia da rede. Assim somos nós. Não confiamos em nós mesmos, confiamos no Senhor. Por que confiamos no Senhor? Porque Ele nos habilita, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Essa nova aliança não é mais segunda letra, conforme a lei de Moisés. Pelo contrário, é em ressurreição. Porque em ressurreição, quem age, quem nos fortalece, é o próprio Senhor como o Espírito. Aqui diz, mas não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. O versículo 6, desse mesmo capítulo, capítulo 3 de 2 Coríntios. E a terceira mensagem que nós chegamos agora. É uma frase que o escritor de Hebreus escreveu no capítulo 10, verso 7 e verso 9. É uma passagem também que está escrito no livro de Salmo, verso 40. Salmo capítulo 40. Então eu disse, eis aqui estou no rolo do livro, está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade. Ó Deus meu, dentro do meu coração está a tua lei. Dentro de nós está a vida do Senhor que nos capacita. Vindo aqui em Hebreus, o escritor de Hebreus disse a mesma coisa. Por que o Senhor falou isso? Por que está escrito isso? Capítulo 10 de Hebreus. Então eu disse, eis aqui estou no rolo do livro, está escrito a meu respeito. Para fazer, ó Deus,
a tua vontade. Novamente no verso 9. Então acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. É nessa vontade é que nós temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus, uma vez por todas. Por que aconteceu isso? Porque a lei, com seus rituais, seus sacrifícios, tudo aquilo era sombra do que havia de vir. Aquilo apenas encobria os pecados, não fazia remoção de pecados. Aquilo não tinha realidade, era apenas uma sombra daquilo que havia de vir. Tudo aquilo era uma sombra do próprio Senhor, porque o Senhor é a realidade de todas as coisas. A lei, ela é santa, foi dada por Deus para mostrar o que nós somos. E a lei mostra que nós somos incapazes. Nós não somos capazes de agradar a Deus. Por isso que o ministro da Nova Aliança, como te leu lá em 2 carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso 5, nós nem sequer somos capazes de pensar, imagina, de fazer alguma coisa pelo Senhor. O Senhor é que age por meio de nós. Ele é o Espírito que dá vida. Então o Senhor, cansado, triste, e viu que não havia solução por meio da lei de Moisés, ele mesmo se tornou o Cordeiro de Deus. No livro de Romanos, capítulo 5, aqui no capítulo 10, ainda, afirma o que eu acabei de falar. Capítulo 10, verso 1. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pôde tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente eles oferecem. Então aqui no capítulo 5 do livro de Hebreus, ele descreve essa situação, essa apresentação do sacerdócio da antiga aliança. Porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifício pelos pecados. E é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. Este era o sacerdote, o sumo sacerdote Arão, que ano após ano, ele também sabia que ele era fraco, ele também era pecador. Foi ele que fez o bezerro de ouro, ele que levou o povo de Israel lá no deserto a pecar. E agora era ele um sumo sacerdote. Senhor Jesus. Mas aqui no versículo 5 diz assim: assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Como em outro lugar também diz: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Hoje nós temos um sumo sacerdote, não segundo a ordem carnal da tribo de Judá, mas é da tribo de Levi, da tribo de Judá, corrigindo. Ele não é um sumo sacerdote segundo a tribo de Levi, mas segundo a tribo de Judá, que não tinha sacerdote. Segundo a tribo de Judá, era a realeza. Já vai ver isso. Então, segundo, ele veio conforme Arão, como um cordeiro. Mas ele se tornou um sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque após a sua ressurreição. Porque hoje ele ministra dos céus, de uma área que ele tem comandamento, ele vê todas as coisas. Onde que é esse céu? É para cima? É para baixo? Esses céus é onde o Senhor está. A realidade do Senhor hoje, como o Espírito que dá vida, é dentro de nós. Ele nos governa de dentro do nosso espírito. Porque o nosso espírito foi feito pelo Criador, como diz lá em Zacarias capítulo 12, o profeta Zacarias, aquele que criou os céus e a terra e formou o espírito do homem
dentro dele. Então, o espírito do homem, ele é equivalente a toda a criação do universo. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel. Fala o Senhor, o que estendeu o céu, fundou a terra e formou o espírito do homem dentro dele. Então, dentro do homem há um buraco, há um espaço do tamanho de Deus. Somente Deus pode preencher. Então, esse sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, ele está o tempo todo se ministrando a nós. Ele está se ministrando, servindo como graça, o tempo todo. E agindo por meio de nós. Hoje, o Senhor, ele age por meio de cada cristão, de cada filho de Deus. O Senhor age hoje no princípio da encarnação. No Antigo Testamento, ele agia dos céus. Ele agia de forma exterior. Mas hoje é de forma interior. O Senhor se tornou carne para trazer Deus para o homem. Depois se tornou o Espírito para levar o homem até Deus. Esse é o trabalho do sumo sacerdote. Então, segundo a ordem de Melquisedeque, esse Senhor está hoje o tempo todo, de uma posição celestial, nos governando. Por isso, ele ser o nosso Senhor, o nosso Rei. Quanto a nós, nós o confessamos como Senhor e Rei. Assim como acontece nos exércitos, o recruta, a primeira coisa que ele aprende nas Forças Armadas é chamar o seu superior de Senhor. Hoje nós somos o exército de Deus e nós precisamos invocar o nome do Senhor, tratá-lo ele como Senhor. Então aqui nessa semana do alimento diário, no sábado, eu comecei a discorrer a partir de domingo, diz o versículo do dia, citando Isaías capítulo 12, verso 3 e 4. Vós com alegria tirareis água das fontes da salvação. Direis naquele dia, dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifesto os seus feitos entre os povos, relembrai que é excelso o seu nome. Então invocar o nome do Senhor faz com que ele trabalhe, com que ele exerça o seu sacerdócio sobre nós, a sua graça. Quando você invoca o nome do Senhor, no ambiente onde você está, qualquer lugar, a porta do céu se abre ali, o Senhor desce, você abre uma escada dos céus para a terra, o Senhor desce até você. E ao invocar o nome do Senhor, você sobe até o céu, o Senhor se torna a sua escada. Isso é maravilhoso, é precioso demais invocar o nome do Senhor. Se você consegue invocar o nome do Senhor, se alegre, regozije-se, porque não é fácil invocar o nome do Senhor. Como que é invocar o nome do Senhor? Começou lá com Enos, Gênesis capítulo 4, verso 26. Enos quer dizer fraco, frágil e mortal. Verso 26. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Invocar é em forma audível. É chamar alguém de forma que ele ouve, que ele possa ouvir, não somente o Senhor, mas os que estão ao seu redor e as potestades. Venham tomar conhecimento que você tem um Senhor, você tem alguém que é seu dono, que é o seu pai, que é o seu rei, que é o seu Senhor. Como é que nós fazemos isso? Muito simples. Se você crê que a palavra é a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus, então você, de coração, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, faça isso de manhã, antes de qualquer outra coisa. Faça isso durante o dia todo, várias vezes, invoque o nome do Senhor. Inclusive, esse é o prato principal de todos os alimentos diários. Isso é um chamamento, uma palavra para todos os filhos de Deus. Eu tenho aqui alimentos diários, chamamento dos vencedores do ano de 1999. Faz muitos anos que o Senhor está nos chamando. E esse chamamento começa por você, porque o Senhor já te chamou. Você precisa responder. E
prato principal está em todos os alimentos diários. A primeira, antes do prefácio, antes do sumário, está aqui, ó. Assim que se levantar, antes de qualquer outra coisa, faça uma respiração da vida, invocando profundamente o nome do Senhor Jesus. Ao invocá-lo, jogue fora todos os temores, os teus medos, tristezas e pecados, e receba o Senhor como vida, alegria, paz e encorajamento. Isso está em todos os alimentos diários, porque o Senhor Jesus é o nosso melhor alimento. Ele é o pão da vida, Ele é a luz da vida. Por Ele nós andamos, e por Ele nos movemos, e por Ele nós vivemos. Conforme você invoca, você vai recebendo dons. Esses dons, segundo a graça de Deus, você vai exercendo, eles vão se tornando serviços, vão se tornando atitudes, trabalhos. Se você opera na igreja, esses trabalhos para a edificação do corpo de Cristo, isso é ministério, se torna ministério. Nós precisamos, todos os dons que o Senhor nos deu, trabalhar para edificar o corpo de Cristo. O corpo de Cristo, que é a sua noiva, ele é um em cada cidade. A igreja, ela leva o nome da cidade onde os cristãos estão. O município de Blumenau, os cristãos de Blumenau são uma igreja em Blumenau. Os cristãos de Curitiba são uma igreja em Curitiba. Os cristãos de cada município são uma igreja daquele município. E essa é uma palavra para todos nós nos alinharmos como um exército. Os municípios são como a cidade, os municípios são como um prumo, uma régua para nos edificar. Porque depois que estivermos edificados, o prumo, a régua não é mais necessário. Você olha para uma construção, você não vê o prumo e a régua pendurado na parede para sustentar o edifício. Mas isso foi necessário para ajustamento, para edificação. Então, se você faz parte do corpo de Cristo, e faz, porque você invocou, você creu, você é da igreja, da cidade onde você mora. Esse é o nosso testemunho, esse é o nosso viver. Nessa semana, então diz que os dons, depois de muito exercitados, eles se tornam ministérios. É no capítulo 12, de 1 a Coríntios. Mas tem uma coisa muito rica, que antes desses dons, de Paulo falar dos dons, dos ministérios e dos serviços, o Senhor volta nesse capítulo, como em muitos outros, fala sobre o invocar o nome do Senhor. O primeiro versículo diz assim, no capítulo 12, a respeito dos espirituais. No original não existe dons. Não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando erais gentios, deixáveis conduzir aos ídolos mudos, segundo eres guiados. Verso 3. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma, anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer, Senhor Jesus, senão por Espírito. Aí ele começa a descrever os dons. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também a diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E a diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é que opera tudo em todos. Aqui, serviço e realizações, a palavra é diaconia, é a mesma palavra para ministério. Todos os filhos de Deus recebem dons, é para edificar o corpo de Cristo, é para exercer esse dom. Se não for para edificar o corpo de Cristo, é apenas um serviço pessoal. Ele nunca vai se tornar um ministério. É uma obra sua. Nós temos que ter cuidado nisso. O nosso dom deve ser aplicado para ajudar todos os santos. Foi para isso que o Senhor nos chamou. Lá em Efésios capítulo 4, Senhor Jesus, a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Então, o dom de Cristo, a vida de Cristo vai nos capacitando, E Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, versículo 11, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço. Para quê?
para a edificação do corpo de Cristo. O que o Senhor espera hoje é a edificação, é a formação de um exército, é a sua noiva ataviada, a mulher vestida de sol de Apocalipse 12. Lá em Apocalipse 12 é uma mulher vestida de sol, grávida, já gritando com dores de parto. Mas essa mulher não assusta o dragão. O que assusta o dragão, o que assusta Satanás, é o filho varão, o filho que ela vai gerar. E o Brasil tem uma parte muito brilhante, muito interessante. Entre no Google e coloque lá, a visão de Apocalipse 12. Só isso, uma imagem. E você vai escolher a imagem que você quiser para você entender o que estou dizendo. O filho varão poderá ser gerado, segundo a luz da palavra de Deus, aqui no Brasil, pelos cristãos, ser formado, ser chamado, a convocação, esse filho varão final, a parte mais forte, aqui pelo ministério que começou no Brasil. A palavra do Senhor, o ministério que nós estamos falando, começou lá em Jerusalém, por todas as eras. Anos após anos, século após século. Todos esses anos, a palavra do Senhor teve essa utilidade. Mas aqui em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 11, estas coisas, está escrito assim, estas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. O apóstolo Paulo escreveu isso em meados do ano 55, 60 depois de Cristo. Então nessa época não eram os fins dos séculos, não tinha fechado nenhum século ainda. Então isso quer dizer que esta palavra ela tem a sua maior aplicação, a sua maior abrangência nos nossos dias. Nos nossos dias, o Senhor está chamando para formar, para fechar o chamamento do filho varão, aquele que vai trazer o Senhor de volta. Você é o nosso convidado. Você está sendo convocado. Você precisa considerar isso diante do Senhor. Esta é a palavra da terceira semana do alimento diário. Eis aqui estou, ó Deus, para fazer a tua vontade. Se você se acha aquém, acha que não é capaz, não é apropriado. Você precisa invocar o Senhor e depender do Senhor. Agora, se você se acha capaz, também não é apropriado. Você precisa ir diante do Senhor e dizer, Senhor, o Senhor é a minha suficiência. Esta é a palavra, este é o meu encargo, né? O Senhor deu para que eu falasse perante os cristãos. E o falar do Senhor está escrito, e nós devemos aproveitar o que está escrito para distribuir. Temos o jornal Árvore da Vida. Eu não gosto nem de chamar Jave e nem de jornalzinho. É o jornal Árvore da Vida. Como o nome diz, da vida. Vida divina, vida de Deus. Uma coisa que está corrente hoje com o povo de Deus. Por que os justos sofrem? Por quê? O jornal número dos 321, que é uma publicação mensal, tem um quadro que trata sobre esse assunto. Todo jornal está trazendo muitas respostas, muita ajuda. Mas ele deixa uma pergunta. Você é assinante? Você distribui? Você lê? Graças a Deus, eu tenho essa graça de ser assinante desde o primeiro exemplar e também ser distribuidor. E afirmo, é um excelente jornal. Salva famílias, salva casamento, salva jovens, traz vida, traz coragem, traz muita salvação. E os demais livros, todos os nossos livros, né? Aqui nós temos os grandes diamantes da Bíblia, um livro riquíssimo que traz pontuado, livro após livro da Bíblia, todos os encargos dos apóstolos, dos profetas que vieram antes de nós, inclusive do apóstolo Paulo. Senhor Jesus, com isso eu termino aqui a minha mensagem. Louvado seja o Senhor. Amém.